Convido os irmãos para juntos nós lermos a palavra de Deus neste momento tão interessante que nós vamos se fortalecer no Senhor. Quero aqui mandar um abraço para todos os vigilantes. Deus abençoe meu irmão Maurício, que Deus te ajude, meu irmão, e te dê graça e força, e que você possa estar cada dia firmado na rocha. Eu, antes de ler a palavra, também mando saudação para todos que estão ligados conosco em vários estados, em vários países. Um forte abraço para vocês. Oreis por mim, pois eu sou muito carente das vossas orações. Amém? Eu vou ministrar uma palavra confiando no Senhor, crendo que o Deus de Israel, conhecendo Ele, a nossa história, a nossa vida, Ele há de nos fortalecer. Vamos abrir a Bíblia Sagrada comigo no livro de Jeremias, capítulo de número 3, e eu quero ler com os meus irmãos os versículos de número 22 e 23, que diz assim a poderosa palavra de Deus: voltem, filhos rebeldes, eu os curarei da sua rebeldia. Sim, o povo responde, nós viremos a ti, pois tu és o Senhor, o nosso Deus. De fato, a agitação idólatra nas colinas e o murmúrio nos montes é um engano. No Senhor, no nosso Deus, está a salvação de Israel. Amados, esse texto da Bíblia Sagrada que nós acabamos de ler é um texto maravilhoso. Que Deus abençoe todos os meus irmãos. O profeta Jeremias, ele construiu uma história em meio às muitas lutas que enfrentou, sabe? Em meio às muitas batalhas, a guerra que o profeta enfrentou foi, permita-me a expressão, foi de torar, sabe? Foi fácil não, mas ele tinha sido muito preparado por Deus. São detalhes. A preparação, o homem preparado por Deus, a mulher preparada por Deus, ela é diferente, sabe, irmão? E nós identificamos essas coisas, sabe, irmão? Nós identificamos. Não tem para onde não, não tem para onde não. Ó, guarda isso aqui que eu vou lhe dizer. Você que está aí, você tem que entender uma coisa, que existe uma grande diferença de um homem preparado por Deus, de uma mulher preparada por Deus, de um jovem preparado por Deus para a obra. Eu ensino porque é assim que funciona. Não, mas eu vou colocar porque por conta da amizade. Não, eu vou colocar porque é bom, sabe? Quando não é. A obra de Deus, ela não funciona carnalmente. A obra de Deus, ela é espiritual. A obra de Deus, ela é diferente. Jeremias, ele estava enfrentando um momento que ele estava batendo de frente com a infidelidade do povo de Israel. E Jeremias entrou no meio do povo. Deus colocou Jeremias no meio do povo mas foi justamente para um conserto com o povo.
Porque, amados, não fique você pensando que Deus vai descer do céu para resolver um problema meu. Não. Deus resolve de lá mesmo. Agora, tem coisas que sou eu quem tenho que fazer. Se é uma decisão quem tem que orar a Deus, pedir a resposta de Deus para tomar, sou eu. Então, tem coisas que as pessoas que esperam, cadê Jesus que não chega? Nada aconteceu, Deus só fala, nada acontece. Sim, meu filho, está fazendo o quê? É o tipo da coisa. Deus promete abrir uma porta de emprego para uma pessoa, aí a pessoa fica só em casa, não sai nem de casa para botar currículo, não liga para ninguém, não corre atrás. Peraí, paciência, a gente sabe o que Deus faz, mas também tem que fazer a sua parte. Então Jeremias, ele foi enviado por Deus para uma missão. E essa missão que Jeremias foi enviado, ele se depara com a infidelidade de Israel. E quando ele se depara com a infidelidade de Israel, ele sofreu. A princípio, ele recebe um impacto muito grande. Por quê? Porque era o povo de Israel. Então, ele, o profeta, ele não acreditava que iria se deparar com a infidelidade justamente no tempo do rei Josias. A Bíblia diz, durante o reinado de Josias, o Senhor me disse, você viu o que fez Israel, a infiel? Sabe o que foi que Deus disse? Deus, ele mostrou a Isaías e disse, você viu? Deus mostrou. E depois perguntou se ele tinha visto. Você viu? Você viu o que fez Israel? A infiel, tem infiel em Israel. Subiu todo o monte elevado e foi para debaixo de toda árvore verdejante. Ele disse, foram para as árvores verdejantes, depois de ter feito tudo que queria, pensei que ele voltaria para mim, depois deles praticar tudo que você imagina. Aí ele disse assim, Deus estava dizendo ao profeta Jeremias, porque, irmão, eu ensino, isso é verdadeiro, ainda na terra, guarda isso aqui, por que Deus falava assim com Jeremias? Porque Jeremias tinha um compromisso com Deus, tinha intimidade com Deus, Deus usava de misericórdia, que tudo é a misericórdia de Deus. Então, Deus falava com Jeremias, ele entendia a voz de Deus, ele ouvia a voz de Deus, e Deus disse assim para ele, Deus disse, meu filho, você viu o que eles fizeram. Aí Deus disse, no capítulo de número 3 de Jeremias, versículo 7, ele disse, depois de ter feito tudo isso, pensei que ele ou que ela voltaria para mim, mas não voltou. E sua irmã traidora, Juda, viu essas coisas, viu também que dei a infiel Israel uma certidão de divórcio e a mandei embora por causa de todos os seus adultérios. Entretanto, a sua irmã Judá, a traidora também, a Bíblia diz que sem temor algum, fazendo o que queria, agindo conforme as suas vontades. A Bíblia Sagrada diz que Jeremias foi colocado, irmão, no meio de um povo rebelde, que não queria a repreensão, que não queria os cuidados, sabe? Que não queria o zelo, que tem pessoas assim, que não valoriza as coisas boas para a vida dela. Não valoriza, sabe, irmão? Nós precisamos valorizar as coisas boas de Deus. Defeito nós temos, mas nós precisamos valorizar as coisas boas que vêm de Deus. O que vem de Deus é bom, o que vem de Deus me faz bem, o que vem de Deus me traz alegria, o que vem de Deus me fortalece, o que vem de Deus eu consigo, a minha fé aumenta, o que vem de Deus, sabe, irmão? O Senhor vai me incendiando com a graça dele na minha vida e assim nós vamos prosseguindo. Então, essa madrugada Deus mandou eu descer. E eu digo, eu desço, Jeová.
Desci um pouquinho, mas desci, não deixei de descer. E Deus me deu uma palavra, amados, porque o profeta Isaías, ou Jeremias, ele estava enfrentando um problema, e esse problema que ele estava enfrentando, aonde ele passava, ele chegava, ele dava uma palavra para poder ajudar o povo. Porque a intenção dele não era ver o povo prejudicado, o povo mal, sabe? A intenção dele era ver o povo bem, o povo forte, o povo satisfeito com Deus Todo-Poderoso. Só que a rebeldia estava muito grande. E quando Jeremias entrava no meio do povo para querer dar uma palavra de conserto, uma palavra amiga, uma palavra para alegrar o coração de Deus, sabe o que acontecia? O povo não gostava. E eu vou mais além. Deus deu essa palavra para ministrar. E eu perguntei a Deus, eu digo, Senhor, mas o que foi que aconteceu aqui com o profeta Jeremias nessa época? E Deus falou de muitas coisas. Deus disse, meu filho, houve muita confusão, houve muita perseguição. E eu disse, Senhor, mas o que é que o Senhor está querendo falar para o seu povo no dia de hoje? Qual é o alimento que eu levo à mesa, que eu levo à boca do povo, para o povo se alimentar e se fortalecer, se encher da sua graça, crescer na fé, na caminhada? E Deus, na verdade, amados, ele disse, Isaías, ele foi um dos poucos que encarou a rebeldia do povo de Israel. Sabe? Quem quer encarar a rebeldia de alguém? Porque, amados, deixa eu lhe dizer uma coisa. E esse pastor tem coragem de dizer, quem tem coragem de falar o que Deus manda está aqui, irmão. Sabe o que a gente encontra hoje? Crente rebelde. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ser escravo de pastor, de líder, não, sabe? Eu estou falando aqui de crente rebelde, irmão. E quanto mais parece que quanto mais tempo ele tem dentro da igreja, mais ele é difícil. O povo de Israel, ele tinha presenciado, eles viram muitas coisas grandes, eles presenciaram Deus fazendo muitas coisas grandes, sabe? Só que o tempo foi passando, parece que o tempo foi passando, os profetas foram se acabando, os profetas foram se corrompendo, foram se envolvendo e ficaram no mesmo nível que eles estavam. Mas eu sempre digo que profeta de Deus não se acaba na terra, ainda tem. Se não tiver aqui, tem ali, se não tiver ali, tem lá, se não tiver lá, tem do outro lado, mas sempre tem. E Deus sempre vai falar com o povo. Jeremias estava no meio do povo, mas ele estava firme, ele estava o tempo todo, ele batia na tecla o tempo todo. Eu tenho respaldo bíblico para mostrar a você que Jeremias, ele estava sempre batendo na tecla. Sabe por que ele disse? Por várias vezes, ele estava mandando os filhos rebeldes voltar. Ele disse no capítulo 3, versículo 14, ele disse, voltem filhos rebeldes, pois eu sou o Senhor de vocês, declara o Senhor, tomarei vocês tomarei vocês, um de cada cidade, 2 de cada clã e família. Ele disse, e os trarei de volta a Sião. Então eu darei a vocês governantes conforme a minha vontade, que os que vão dirigir vocês, governar vocês com sabedoria, com entendimento. Quando vocês aumentarem e se multiplicarem na terra, naqueles dias, declara o Senhor, não dirão mais a arca da aliança do Senhor, não pensarão mais nisso, nem lembrarão dela.
não sentirão falta, nem se fará outra arca. Na verdade, amados, Deus estava querendo o povo em Sião. Por que em Sião? Porque em Sião tinha tudo. Em Sião tinha tudo que eles precisavam. Em Sião o profeta estava mais seguro. Mas na verdade, amados, causaram um povo rebelde. Porque os rebeldes, eles gostam de causar. Presta atenção no que Deus tem para você. Os rebeldes, eles gostam de causar, sabe o que, irmão? Você já ouviu falar, meu Deus do céu, você já ouviu falar em vucu-vucu? Vucu-vucu, irmão, é confusão. Vucu-vucu é baderna, sabe? Eles estavam na rebeldia. E na rebeldia, os rebeldes, eles gostam de causar esses tipos, essas coisas, sabe? Vucu-vucu, confusão. Confusão, nós entendemos que deixa eu ver aqui, confusão é desordem, sabe? E tantas coisas que gosta de causar. Na verdade, Jeremias, ele passou a viver dentro de um vucu-vucu, meu Deus do céu. E o Senhor revela que alguém, meu Deus, alguém tem feito um vucu-vucu. Eita, Jeová, que pai, eu nunca ouvi isso não, pastor. Na palavra, eu nunca ouvi falar nisso não. Mas é a confusão, profeta. Ele estava vivendo dentro de uma situação a qual ele não procurou, mas foi o Deus Todo-Poderoso que lhe colocou dentro da situação para fazer a vontade de Deus, para cuidar do povo, para libertar o povo, para levantar o povo. Porém, o povo começou a causar tumulto, confusão, briga, tantas e tantas coisas. A desordem estava tomando conta, o tumulto, meu Deus. Alguém, olha a mensagem de hoje aqui, ó. Ela perguntou, o Senhor está dizendo, o Senhor está dizendo para você que alguém, é o tema da mensagem, guarda esse tema, alguém usado pelo inimigo está fazendo um vucu-vucu muito grande com o teu nome, mas assim diz o Senhor, vai se acabar esse negócio. Você crê? Você crê que Deus vai entrar no meio do vucu-vucu? Meu Deus do céu, Deus vai entrar no meio do tumulto, Deus vai entrar no meio da confusão e vai acabar. Creia. Eu não sei como é que vai ser, eu só sei que vai acabar. Vai, não vai o quê? Eu tenho várias histórias da Bíblia que me dá o respaldo, me dá a garantia que Deus entrou no meio e acabou com o negócio. Acabou. Quer Bíblia? Quer comer palavra? Quer comer palavra? Deus tem várias maneiras de entrar, irmão. Deus sabe como entra, por onde entra e o que faz como entra. Você está pensando que a vida de Mardoqueu, naquela porta do palácio, a vida dele era fácil? Era não. Ele tinha se deparado com um rebelde, Amã. Rebelde, homem difícil de lidar, complicado, cheio de confusão, em busca de poder, sabe, irmão? Tá assim de gente, ó, em busca de poder, querendo, sabe, passar por cima do próximo, querendo destruir o próximo, para querer assumir poder e tantas coisas. Eu já disse uma vez, sabe quantas vezes eu briguei por causa de cargo, igreja, por causa de... Nunca. Sabe quantas vezes eu briguei, sabe, para pregar em igreja, Nunca, eu gosto de ficar ouvindo, sabe? Eu gosto de ficar ouvindo quietinho na minha. Mas o mistério de Deus é grande, irmão. Eu ensino a você a palavra. Jeremias estava dentro de um tumulto, de uma confusão. Mas tem hora que Deus acaba. E Deus vai acabar esse tumulto que alguém tem feito, tumulto na tua vida. Porque os rebeldes, eles gostam de tumulto, de tumultuar. Oh meu Deus do céu. Dentro da igreja tem isso, pastor. Oh meu Deus, se tem, ufa. Se tem,
Sim, dentro da igreja, meu Deus do céu, dentro da igreja. Foi por isso que Jeremias estava gritando o tempo todo. Jeremias, quando passava que via determinadas coisas, ele dizia: volta, ó filhos rebeldes. Está cheio de filhos rebeldes precisando voltar. Tem cabo na igreja, mas é rebelde, precisa voltar para Cristo, para Jesus. Você está entendendo? Canta bonito, canta, mas precisa voltar. Você está aí, você sabe que precisa voltar. Precisa voltar ao primeiro amor. Precisa voltar ao caminho da obediência, sabe? Precisa voltar para fazer a obra. Precisa voltar a orar, precisa voltar a cantar com a alma e não para aparecer em tantas e tantas coisas. É o vucu-vucu, mas Jeremias estava no meio do povo. Jeremias estava no meio do povo porque ele sabia que Deus estava com ele. Nunca pense que Deus vai lhe colocar em um lugar para você morrer, não. Deus não coloca você no lugar para você morrer. Deus coloca você no lugar para que o lugar seja organizado através da sua vida. Jeremias estava no meio dessa confusão toda. E ele disse, no meio da agitação, não é, conforme está escrito em Jeremias capítulo 3, versículo 23, de fato há agitação idólatra nas colinas e o murmúrio nos montes é um engano. No Senhor, no nosso Deus, está a salvação de Israel. Ele disse, vocês vai nessa agitação, nos enganam. Sabe, a rebeldia faz com que vocês façam isso. Nós precisamos identificar, irmão, os rebeldes dentro da casa do Senhor, dentro da obra. Porque Jeremias identificava, toda vez que ele identificava um, ele dizia de volta, rebelde. Cadê os homens de Deus para falar isso? As mulheres de Deus. As pessoas costumam baixar a cabeça, sabe, irmão? As pessoas costumam baixar a cabeça como se nada estivesse acontecendo. Se estiver dentro da palavra, mostre, pregue, diga. Com ordem e decência, não diga escandalizando nem chamando a atenção das pessoas. Aprenda a chamar as pessoas encafulando. Ó, assim. Pá! Entregou o recado de Deus. Se não quiser, ó, já não é com você. Você está livre. Você precisa ter a coragem. Crente que não está na rebeldia, mas está cheio do Espírito Santo, ele é diferente. Ele é diferente na comunidade, o povo. Deus bradou no meio da comunidade. No capítulo 13, versículo 14, Jeremias disse, voltem, filhos rebeldes. No capítulo de número 3, versículo 22, ele disse, voltem, filhos rebeldes. Ele estava sempre mandando o povo voltar, irmão. A rebeldia. E quem bate de frente com a rebeldia encontra essas coisas: tumulto, desordem, confusão, baderna, sabe? Alguém vem querendo tumultuar tua vida, causar agitação, trazer problemas, mas o Senhor está dizendo que isso vai se acabar. Vai. Mardoqueu estava na porta, a mão perturbada com ele, e Deus olhando para aquela situação, e Deus sabia que ia botar um ponto final naquilo. Deus sabia que ia virar a página. Deus sabia que a história iria ser outra. Deus já sabia que quem estava embaixo não iria permanecer embaixo, mas Deus também sabia que Amã estava em cima, mas não iria permanecer em cima. Outrora, Mardoqueu não tinha nada, mas de repente ele estava com tudo. De repente, ele não era conhecido, mas de repente o povo conheceu ele. De repente, ele não tinha respeito, de repente ele ganha respeito. Tu estás entendendo o que Deus está dizendo? Deus tem negócio, Deus tem compromisso com quem tem obediência a Ele. É por isso que você tem que obedecer. Sabe por que Jeremias escapou com vida? Porque ele estava em uma missão que ele sabia que era de Deus e que Deus estava com ele.
Porque ele estava batendo de frente com a rebeldia do povo. Na verdade, não estava batendo de frente para destruir, não, irmão. Era para ver o povo sobreviver, para ver o povo escapar com vida. Foi por isso que ele disse, de fato, a agitação, a idólatra nas colinas, o murmúrio nos montes, e é um engano, sabe? O povo subiu os montes para murmurar, murmuração, irmão. A murmuração, sabe? A ingratidão, a murmuração era grande na vida do povo. E quantas pessoas que vivem murmurando da vida. Quer parar de murmurar? Visita um hospital do câncer desse aí. Quer parar de murmurar? Quer? Vai no hospital aí desse, vê a situação lá que o povo está enfrentando. Irmão, às vezes nós estamos murmurando, mas estamos murmurando com ingratidão a Deus. O murmúrio, o povo subia, quando Jeremias ia para aí, o povo murmurando, isso é engano, estão enganados, rapaz. A rebeldia, ele bradava, filhos rebeldes, voltem, porque quando eu venho murmurar, isso, eu já estou deixando a rebeldia tomar conta do meu ser, da minha vida espiritual. É como se ela atrofiasse, sabe? Não pode deixar, não. Atrofiar, não. O vucu-vucu estava grande. Vucu-vucu, pastor, que palavra é essa? Fique na sua, tire a mão. Tá certo, Jeová é grande. Vucu-vucu é confusão, vucu-vucu é tumulto, é desordem, sabe? É baderna. E muitas vezes a baderna tá grande. Irmão, eu tenho andado por esse mundo, eu tenho andado por esse Brasil, pela misericórdia. Eu faço a obra de Deus, aonde Deus me leva, eu faço a obra. E eu me deparo com muita coisa, sabe? Eu me deparo com muita coisa, eu peço com muita coisa, eu digo, Deus não, eu não, Jeová. Ou Deus, mentira desse tempo. É porque tem coisas que Deus tem que levar você. Tem coisas que Deus lhe coloca justamente no meio. É justamente para que a situação possa ser resolvida, irmão. Jeremias como profeta, porque eu ensino que quem é profeta, que quem é cantor. Quem é dirigente. E quem é vaso, e quem é vasilha, e acabou. Você está entendendo? Jeremias era um profeta, ele estava exercendo a função dele de profeta, sem ter medo de nada nem de ninguém. Ele estava falando a verdade, porque profeta que vai com mentira, ele paga preço, ele sofre. Deus permite as coisas acontecerem. É por isso que você tem que andar, tem que entrar na verdade. Se gostar, gostou. Se não gostou, não posso fazer nada. Mas é a verdade, sabe, irmão? Se você preservar a verdade de Deus na sua vida, a palavra genuína do jeito que ela é, Deus vai lhe honrar. E o Senhor está mandando dizer para você a mensagem de hoje, irmão. Que alguém está sendo usado pelo diabo para fazer o vucu-vucu na tua vida. Mas vai se acabar isso, vai. Vai se acabar. Creia como existe um Deus no céu, que ele está mandando. Ai, meu Deus, é ele entrando. Ai, meu Deus, eu estou entendendo, Jesus. Você está entendendo o que Deus está dizendo? Que ele é Deus que ainda entra. E quando ele entra, eita, grandes coisas acontecem. Tu acredita na arrumação de Deus? A arrumação de Deus é tempo de Deus fazer a arrumação dele. E dentro dessa arrumação algo chegará. Meu Deus do céu. Eu acho bom, Jeová. Deus vai fazer uma arrumação grande vai ser a arrumação de Deus. E você vai dizer assim: pastor, o senhor crê que dentro da arrumação de Deus apareceu isso, apareceu aquilo? Eita, Jeová! E eu fui abençoado, o nome do Senhor foi glorificado. Não te preocupa, porque nem você, nem o seu nome, nem a tua chamada vai permanecer no meio desse vucu-vucu do diabo.
diabo para querer te isolar, para querer te entristecer, para querer fazer você ficar abatida, para querer te desanimar, para querer te parar na obra. Oh, irmão, Deus me disse essa madrugada, sabe o que? Deus disse, meu filho, meu Deus, eita Jeová, ele disse, meu filho, o diabo tem usado muita gente para querer parar a obra que eu tenho na vida dos meus escolhidos. E é verdade. Quando Deus disse isso para mim, eu digo, meu Deus, meu Deus. Eita, que Deus tremendo, que Deus poderoso, mas não vai conseguir não, porque antes do negócio, antes de alguém, ó que Deus tremendo, isso aqui é mensagem forte que vem diretamente do trono de Jeová para a sua vida. O Senhor está dizendo, antes de alguém concluir o que está pensando concluir na tua vida, eu vou acabar com esse vucu-vucu, com essa confusão. Meu Deus, uma baderna de Satanás. Satanás quer baderna. Eita, Jeová! Mas o Deus Todo-Poderoso está te dizendo que vai se acabar e a baderna não vai ser concluída, porque a fúria está grande, as investidas são muitas, mas o nosso Deus é poderoso para lutar. Jeremias entrou no meio do povo com autoridade. Alguém queria bagunçar, tumultuar, mas Deus estava com ele. Alguém está querendo tumultuar tua vida em que área? Cuidado. O diabo, ele é perito em tumulto, em confusão. Ele sabe armar as confusões dele. E tu crê que Deus está desarmando o tumulto do diabo? Eu falo. Está desarmando a confusão. Uma baderna estava para acontecer. Meu Deus do céu. Uma confusão muito grande, sabe? Deus me mostra uma poeira muito grande. Uma confusão muito grande que o diabo disse, eu vou fazer. Mas Deus disse, não, antes de fazer, antes de concluir, e Deus até permite começar, mas terminar não. Quem acaba é Deus. Creia que Deus está acabando com este negócio, ou com os negócios do diabo meu Deus do céu, para mostrar que te ama, que tem negócio contigo. Aguarda tão somente, porque assim diz o Senhor, a poeira vai baixar. Meu Deus, tu crê? Tu crê